Olá, pessoal. Boa tarde a todos que estão aqui nos Estados Unidos. Boa noite para quem está aí na Europa e boa tarde para quem está no Brasil. Meu nome é Manuel Suete, eu sou o CEO da Business Travel Deals. Eu tenho a honra de receber hoje aqui nesse quarto webinar, What's Next, né? O que vai acontecer daqui para frente, num setor que, com certeza, depende muito de viagens e foi, como toda a indústria, né, impactado por essa crise. E eu tenho a honra de ter de 3 gerações, né, que com certeza fizeram muito bem a vida da gente aí nos esportes que eles lideram, de que eles participam, seja no futebol, tenho aqui hoje a honra de ter meu amigo Marcelo Gonçalves, seja no vôlei, Fernandão do vôlei, grande amigo também aqui, diretamente do Brasil, do Rio de Janeiro, e o Fernando Reis, né? Ele que é um grande desportista, atleta, né, levantador de peso, e está aqui também em Miami com a gente. Cada um deles vai se apresentar já já. Então, meus amigos, bem-vindos. Obrigado, Manuel. Uma honra estar com você. Obrigado, Fernando. Um prazer estar com esses campeões, né? O Fernando Gonçalves também nessa live. Muito obrigado. Obrigado, Fernandão. Gonça. Um prazer estar participando. Mandar um abraço aí para o Fernandão, para o Fernando Reis. E, sem dúvida, acho que a gente tem muito a contribuir para as pessoas que estão assistindo essa webinar sobre a nossa ótica dentro do esporte, cada um na sua modalidade esportiva, mas que, sem dúvida, está sendo muito impactado em função desse momento do coronavírus. Legal, Gonça. Eu tive a honra de me aproximar de vocês através de amigos, né? Então é importante dizer isso, né? Eu conheci o Fernandão através de um amigo, Sérgio Espírito Santo, que trabalha com ele lá na cidade onde eu nasci, Itaboraí. E depois eu vim conhecer o Gonçalves também aqui através do Sérgio, e o Fernando Reis mais recentemente através do Giovanni. Então meu abraço para esses amigos que fizeram possível essa conexão hoje. Bem, Fernandão do vôlei, né? Caramba, que currículo, Fernandão. 2 Olimpíadas, Montreal de 76, Los Angeles, né? Prata em 84, a primeira prata, aquele momento histórico ainda, eu tinha 12 anos. Vamos começar a revelar a idade aqui, né? Mas eu me lembro, enfim, aquela seleção, Montanaro, William, Bernard, enfim. Fernandão tem um currículo fantástico nessa modalidade que ele abraçou e escolheu. Recentemente ele esteve aqui na Flórida, tive o prazer da gente estar juntos aqui em casa, e aí me contou cada história tão bacana. Minhas filhas adoraram ver as histórias do Fernando e o Fernandão. 3 mundiais, 74 no México, 78 na Itália, 82 na Argentina, quando ganhou a prata também. 2 pan-americanos, 75 no México, que foi prata, e 83 na Venezuela, que foi ouro. Tetracampeão sul-americano, bicampeão do Mundialito, 3 temporadas na Liga Pan-Americana, viveu aqui nos Estados Unidos, né, em San Diego e em Salt Lake City, né, Fernandão? Bem, enfim, vamos dar uma olhadinha num vídeo majestoso aí, num momento muito legal da carreira do Fernandão. Começamos a viver com grande ansiedade, com grande expectativa. A confirmação do time brasileiro, Xandó, Montanaro, William. Começa a grande final olímpica do voleibol. Começa o Brasil batendo, Xandó virando a primeira bola. Saque curto, foi buscar a bola, Maurício. Xandó, Montanaro e o primeiro ponto americano. A bola de Perry. 1-1, começo. Os 12 atletas da Seleção Olímpica de Voleibol, uma das equipes mais iluminadas que o mundo conheceu e que o Brasil, até hoje, reverencia. De vez em quando, eles se reúnem. Todo o reencontro da geração de prata, como este ocorrido há alguns dias no Rio de Janeiro, voltam ao tempo que passou, ao tempo em que viveram juntos, quando sonharam os mesmos sonhos. Eu não sou saudosista, não, mas é claro que as lembranças são boas e eternas. Naquele 11 de agosto de 1984, eles não foram derrotados, eles foram grandes. Foi um belo dia de prata. Fernando de Ávila.
Fernandão, muito bom ter você aqui, meu amigo. Como é que está sendo essa nova ordem para você aí, depois de tanta coisa bacana que você conquistou na tua vida? Realmente, essa pandemia chegou algo inacreditável, né? Ninguém poderia esperar no mundo, né? Nós tivemos endemias, tivemos alguns problemas ao longo aí de alguns anos, mas nunca uma pandemia como essa que atacou o mundo inteiro. Ninguém, nem os países mais evoluídos, ninguém poderia imaginar que fosse causar uma devastação na economia, na saúde, uma mortalidade impressionante. E o impressionante é que nós não temos ainda nenhum antídoto, né? Fica em casa, sai, põe a máscara, não põe a máscara, você recebe 40, 50 informações diferentes no dia a dia, e isso é muito triste, né? Então, ninguém estava preparado para que combatesse, né, uma doença como essa. Eu espero breve, ainda esse ano, né, talvez até outubro, novembro, nós tenhamos aí algumas vacinas, algumas já estão sendo testadas para o bem do mundo, porque o mundo vai ser outro, né? Nós vamos viver em outro mundo, né? As economias aí numa situação bem complicada, os países, mesmo os países evoluídos, né, vão sofrer muito, e a gente espera, quer dizer, a visão capitalista, a visão também de esquerda, eu acho que todo mundo pare para pensar um pouco depois dessa pandemia. Obrigado, Fernandão. Fernandão, que desde que deixou de jogar, participa aí de vários eventos, conferências, como palestrante, assessorando, né, muitos governos estaduais e municipais, inclusive assessor especial do prefeito, da prefeitura lá de Itaboraí, minha cidade natal. Então, Fernandão, obrigado aí pela tua participação. Bem, Marcelo Gonçalves, o Gonçalves, né, jogador profissional, né, revelado pelo Flamengo em 1987, né, jogou no Botafogo, Cruzeiro, Internacional, e 5 anos, né, na Universidade Autônoma de Guadalajara, no México, né. Gonça, que foi capitão e o campeão brasileiro pelo Botafogo em 1995, né. Até hoje, né, todo mundo segue o Gonça aí nas redes sociais, aí, ele tá sempre colocando esses vídeos que fizeram parte da carreira dele. Jogou, acho que 37 vezes pela seleção brasileira, incluindo a Copa do Mundo em 1998, aquela famosa que a gente ficou em segundo lugar depois do jogo da França, Copa das Confederações 97, Copa de Ouro de 1998. Gonçalves também tem um currículo de formação profissional e na área de negócios muito completo, né? Graduação em Educação Física, MBA em Gestão de Esportes, né? De vários negócios, fala algumas línguas, foi comentarista de TV e é diretor e consultor de várias academias de futebol e esporte. Está morando aqui em Orlando, foi quando a gente se conheceu, e hoje ele é diretor de esporte da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos do Central Florida, e também é o representante da Air Soccer Sports aqui nos Estados Unidos, que é uma modalidade muito interessante, nova, que o Gonça vai falar para a gente aí. Então é um baita do empreendedor, a gente está junto em vários eventos, né? E também, obviamente, ele assessora muito na parte de formação de jogadores novos com a parte de tecnologia. Vamos dar uma olhadinha num vídeo do Gonçalves aqui marcante. Gonça, prazer em ter você aqui, meu amigo. Muito obrigado aí. Como é que está sendo esse impacto dessa pandemia aí na tua vida? Pô, dizer que o Fernandão, sou fã do Fernandão. Eu era pequenininho quando ele foi campeão em 84 do voleibol. Acho que eu devia ter uns 5 anos, mais ou menos. Meu pai e minha mãe falavam muito do Fernandão, que ele era o maior do time na época. Então ele ficou muito marcado, né, pela torcida brasileira. Estou brincando, nessa época eu já estava também já dando meus primeiros chutes no futebol profissional.
no Rio de Janeiro, lá no Flamengo. E Fernando Reis também, grande atleta olímpico, e é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que esse momento tem impactado fortemente o esporte no mundo inteiro. Aqui nos Estados Unidos não tem sido diferente, né? Eu também tenho ainda funcionando no Rio de Janeiro a minha escolinha de futebol, já há 23 anos, e lá no Rio está parada, sem nenhuma atividade. E aqui nos Estados Unidos, em Orlando e outras cidades aqui da Flórida, e em todos os estados dos Estados Unidos também, as atividades de treinamento nas academias de futebol estão suspensas, os clubes profissionais também, da Major League Soccer, a MLS também suspensas, as atividades sem previsão de volta, né? Algumas outras ligas estão se comentando a possibilidade de voltar, a NBA já está pensando em voltar, né, seguindo alguns protocolos, a NFL também, enfim, tênis ainda está dando, tem muita gente jogando tênis, pelo menos, mas não a nível competitivo, né, os ATPs no mundo inteiro foram suspensos, mas, assim, eu diria que os esportes coletivos, você tem um risco maior do contágio. Já o tênis, se você for jogar individualmente, eu acho que você pelo menos está podendo, os tenistas estão podendo se divertirem ainda e manterem a sua condição física e técnica, porque dá perfeitamente para jogar. Não é o caso de alguns atletas que fazem modalidades de artes marciais, que depende do contato, né, do adversário. O Fernando Reis deve estar treinando também, porque a atividade dele dá para se fazer individualmente e manter a condição física e técnica dele, né? Agora, é um impacto monstruoso, Suede, porque hoje já estão falando, por exemplo, a MLS, que é a Liga de Futebol Profissional, eu presto muita consultoria aqui através da minha empresa para clubes de futebol na MLS, passando informações de jogadores brasileiros, jogadores no futebol europeu. A gente tem um conhecimento muito legal com a maioria dos clubes da MLS, e a gente troca informações a esse respeito, né, de performance de atletas, de jogadores, e está tudo parado. Provavelmente nenhum clube da MLS vai realizar mais alguma contratação de atletas para essa temporada. Estão se falando aí a possibilidade de todos os 26 clubes da MLS virem para Orlando, para ficarem no complexo da Disney, para fazerem alguns jogos, realizar alguns jogos para que possam ser transmitidos pela TV, e dessa forma o torcedor que gosta de futebol possa acompanhar das suas residências, mas sem público, né, seguindo um protocolo fortíssimo de todos os clubes nos hotéis dentro do próprio complexo, e realizando os jogos nos diversos campos que tem na ESPN Complex, que tem aqui em Orlando, que pertence à Disney. No Brasil, o futebol está parado, muita discussão em relação aos protocolos, quem volta, quem não volta, se volta a treinar, mas não se sabe quando vai retornar, de fato, as competições oficiais, os campeonatos estaduais, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, Libertadores, enfim. Tudo parado. Especificamente no meu business, aqui nos Estados Unidos, que é visitar as escolas de futebol, prestando consultoria e realizando algumas avaliações de performance através de uma startup, que eu também represento aqui nos Estados Unidos, que é a Yes Football, que é uma plataforma que a gente consegue fazer avaliações de todos os atletas a partir da iniciação esportiva, ou seja, a partir de 7 anos de idade até 19, 20 anos. A gente consegue avaliar e dar um feedback para os alunos e os pais através do app no celular, né? A gente tem uma avaliação técnica, onde a gente aplica notas em relação aos fundamentos técnicos do jogador, uma avaliação tática, uma avaliação física e uma avaliação comportamental. Então, eu estou sofrendo muito esse impacto porque eu não estou podendo trabalhar com essas academias de futebol. Não tem como a gente fazer as avaliações, não tem atividades, não tem jogos, não tem torneios.
provavelmente não devam retornar agora, ou talvez final de junho, início de julho, eles possam retomar os treinamentos, mas com uma série de recomendações e seguindo protocolos. Mas, por exemplo, um torneio gigante que acontece todo ano aqui em Orlando, que é o Disney Cup, esse ano já foi cancelado. Então, isso vai impactar também nas companhias aéreas, vai impactar muito também na rede de hotelaria, porque a Disney recebe milhares de equipes, né, e vem times do mundo inteiro para participarem dessa Copa de Futebol, que é uma Copa que tem equipes a partir de 7 anos de idade e vai até os 19 anos. Então, movimenta muito o turismo aqui em Orlando. Infelizmente, para essa edição do camp de verão aqui, né, nos Estados Unidos, já foi cancelado. E outros prejuízos também que os donos das academias já estão contabilizando, sem dúvida nenhuma, vai ser talvez a impossibilidade ou o cancelamento de alguns summer camps, que é um business gigante também aqui nos Estados Unidos, que compreende o período de férias dos alunos nas escolas e tem várias semanas de treinamento que eles fazem período integral para que a criança possa entrar na academia de futebol às 9 da manhã e permanecer até às 4 da tarde, que é o horário onde encerra o expediente de trabalho e os pais podem passar novamente para recorrer seus filhos, né, e levarem para casa. Então, muitas pessoas pagam esses camps no verão, começam a pagar com 1 ano de antecedência ou 6 meses antes. A maioria dos clientes já pagaram e não vão poder ter esse serviço. Talvez as academias devolvam o dinheiro ou então já deixem para o ano de 2021. Mas, sem dúvida nenhuma, o futebol muito impactado por esse problema do coronavírus, a quarentena. E a gente, como falou o Fernandão, nós vamos viver uma nova era. Nós já estamos vivendo, né? Um exemplo disso é a nossa reunião aqui online nessa webinar, mas a maioria das academias e clubes de futebol profissional, eles estão passando treinamento online, né, para seus atletas, através de um programa que eles usam, onde os preparadores físicos elaboram o treinamento e passam por vídeo para que os atletas, nas suas residências, possam executar. Mas que coisa, né, Gonçalves? Quer dizer, quem olha para a indústria, né, às vezes só vê uma parte do iceberg, né? Não vai ter jogo e tal, mas você tem toda uma cadeia, né? Como você falou, de escolas, né, camps, etc., que acontece o mesmo também na questão do vôlei. Bem, enfim, agora sem de novo revelar a idade, né? Mas, Fernando, acho que quando o Fernandão estava subindo no pódio para botar a medalha de prata dele, você ainda tinha 6 anos que você não tinha nascido, pô. Que ano que foi isso? Que ano que foi? 1984, pô. Foram alguns anos antes. Foram alguns anos antes. E quando o Gonçalves levantou a taça de campeão do Botafogo, não sei se você lembra, que você tinha 5 anos, pô. Não lembro, mas, pô, é uma honra e um prazer tá escutando um pouquinho aí, tanto do professor Gonçalves quanto do Fernandão, que faz parte aí do seleto grupo de medalhistas olímpicos, e com certeza esse é o meu próximo objetivo, aí, entrar nesse grupo. Com certeza, Fernandão. E você faz parte dessa geração nova, quer dizer, você é a geração, são 3 diferentes gerações aqui, e a ideia da gente fazer esse webinar da BTD hoje era exatamente isso. Mas, tirando a brincadeira, Fernando, eu queria te apresentar, você um atleta que dá muito orgulho para o nosso país, né? Levantador de peso, né? Aqui nos Estados Unidos chamado weightlifter, né? Que mora aqui em Miami, já participou de 2 Jogos Olímpicos, né? Teve na Olimpíada de Londres 2012, classificação geral em 11º lugar, e já no Rio, em 2016, terminou em 5º lugar geral, 3 vezes campeão e recordista dos Jogos Pan-Americanos, uma marca que só você tem, 4º lugar no Campeonato Mundial de 2018, tem uma carreira fantástica. E como você veio já dessa geração digital, né? Quer dizer, todo mundo que vai lá no teu Instagram lá vai conseguir lá, tem mais de 55 mil seguidores, ver lá exatamente um material muito vasto, desde treinamento até
desses campeonatos que o Fernando tem participado. E pelo segundo PAN consecutivo, ele quebrou todos os recordes do levantamento de peso na competição. Demais, né? É isso aí. Mas, ó, eu não tive medo dele não, viu? Ele é grande, brincadeira, super gente boa. Até fiz um desafio pro nosso campeão. Ele é grande. São 150 quilos distribuídos em 1,85 m de altura. E sim, ele pega pesado, muito pesado. Fernando Saraiva Reis levou sua segunda medalha de ouro em Jogos Pan-Americanos, este ano em Toronto. Eu estou entre os 5 melhores do mundo atualmente. O que eu preciso fazer é dar continuidade no trabalho. Ainda tem um ano para chegar no Rio 2016 e tudo pode acontecer entre os 5 primeiros. Levantou 192 quilos no arranco. 192 do chão, direto acima da cabeça. E 235 quilos no arremesso. E 235 em 2 fases, colocar no ombro e depois jogar acima da cabeça. Um total de 427 quilos. Os Jogos Pan-Americanos eu tinha que passar por cima e realmente mostrar um pouco de superioridade. E ele quebrou o próprio recorde, conquistado no PAN de Guadalajara em 2011. Além do primeiro título do Brasil no levantamento de peso. E depois disso eu virei praticamente um alvo aqui nas Américas, mas eu provei novamente que eu sou o homem mais forte das Américas. Você estava se preparando para as Olimpíadas, né, Fernando? De 2000, quer dizer, continua se preparando, mas, né, como é que o Gonçalves falou uma coisa importante, quer dizer, alguns esportes individuais não foram tão impactados, né? A tua rotina, a gente conversava antes de começar, né, não mudou muito, né? Como é que tem sido o impacto dessa pandemia para você e para outros atletas que estão na mesma modalidade? Justamente, Manuel, assim como o professor Gonçalves falou, por ser um esporte individual, eu só preciso do meu treinador e do meu espaço de treino. Eu sou um afortunado porque tenho uma academia à minha disposição, então é uma academia 24 horas muito perto aqui da minha casa, onde eu faço parte do corpo técnico. É uma academia que atende o mundo inteiro digital, é uma plataforma digital, então eu tive sorte em dobro, né, tanto de fazer parte de utilizar a academia e também trabalhar junto na academia, onde a gente atende o mundo inteiro através dessa plataforma digital. E agora isso é uma ferramenta muito válida, né, porque o mundo inteiro ficando em lockdown, não podendo se movimentar, as pessoas estão treinando em casa, então eu continuo da andamento, tanto na minha área profissional como educador e na minha área como atleta, eu continuo treinando normalmente. Obviamente que teve um impacto imenso, né, como tanto o professor Gonçalves falou e o Fernandão, o mundo vem sofrendo bastante com essas mudanças. Os Jogos Olímpicos foram postergados, acho que isso nunca aconteceu na história do mundo, né? Então, se aconteceu, foi por causa da guerra ou realmente foi algo bem, bem atípico. Então, mudou bastante o meu calendário e a minha programação de treino, mas eu estou tentando absorver da melhor maneira possível, porque eu tento limitar as minhas opções. O calendário foi alterado, o que eu tenho que fazer? Eu posso ficar reclamando da alteração, como vários atletas fazem, ou eu posso trabalhar em dobro para chegar muito bem preparado e conseguir entrar no grupo seleto do Fernandão, aí, que é o objetivo maior, pegar a medalha nas Olimpíadas. Então, eu estaria preparado se os Jogos Olímpicos fosse acontecer no dia 5 de agosto, onde era a minha data para competir, porém isso não vai acontecer, vai ser o ano que vem, e eu vou ter mais tempo para me preparar e chegar bem afiado lá para conseguir pegar essa medalha e trazer essa medalha para o nosso país. Esse é o objetivo. Legal. Não, e como você falou, quer dizer, os Jogos agora estão marcados para o dia 23 de julho a 8 de agosto de 2021, né, em Tóquio. Você mesmo, Fernandão, vai lá.
E os Jogos Olímpicos também é marcado por quebra de recorde no atletismo, né, a questão do segundo, na natação. Eu tenho a impressão, Fernando, eu não tenho certeza, por isso gostaria de saber o que você acha, que você, quer dizer, você no caso, né, o esporte, de uma maneira geral, parando 4, 5 meses, nós não deveríamos ter tanta quebra de recordes. Quer dizer, o cara vai ganhar ouro, vai ganhar prata, vai ganhar o bronze, mas num nível técnico menor, porque essa parada com atleta de alto nível, 4, 5 meses, vai ser sentido dentro da quadra, dentro da piscina, dentro da pista, cada modalidade vai sentir. Então, eu não sei se você concorda comigo que poucos recordes, quer dizer, deverão ser quebrados, vai ser tecnicamente uma Olimpíada que vai deixar a desejar, apesar que, obviamente, todo mundo vai ganhar lá a medalhinha. Mas a questão técnica, você não acha que vai deixar a desejar? Eu concordo com o Fernando, mas em algumas modalidades. Na minha modalidade, não em específico, porque eu não deixei de treinar nenhum dia, professor. Eu treinei todos os dias normalmente. É lógico que eu fiz a alteração no calendário, porque eu não tenho o Campeonato Pan-Americano, não tenho os Jogos Olímpicos, então eu tenho mais tempo para me preparar. Porém, os atletas que não podem treinar, foi o que você falou, um atleta olímpico ficar 4 meses sem treinar, isso tem um peso muito, muito grande. Na minha vida de atleta, eu tenho 20 anos treinando, o maior período que eu fiquei sem treinar foi depois do Mundial de 2018, que eu fiz uma cirurgia no joelho, onde eu fiquei sem treinar o específico por 1 mês. Só que eu fiz a cirurgia numa quinta-feira, às 5 horas da tarde, e sexta-feira, às 8 horas da manhã, eu já estava fazendo fisioterapia. Então, eu já estava treinando outra coisa sem ser o meu específico. Agora, se você ficar em casa 4 meses, você demora 1 ano para voltar. E eu pegar um gancho, né, quer dizer, a história do esporte é uma história de superação. Vocês 3, né, são um exemplo claro de superação e que é muito parecido com o empreendedorismo, né? Empreendedorismo, o cara tem que se superar todos os dias, né? Ainda mais saber sair do fundo do poço, né? De uma crise, essa coisa toda. Mas você falou uma coisa, o Fernando, e voltando aí no ponto do Fernandão, muita gente também não vai poder. O fato dessa pandemia deixou o sonho de muita gente também por água abaixo, porque pessoas que essa seria a última Olimpíada, né, não vão poder ir para a próxima, né? Na tua categoria, você tem pessoas assim que você conhece assim? No meu esporte nem tanto, Manuel. No meu esporte, como muito na minha categoria, ainda mais sendo super pesado, eu compito com grandes atletas da antiga malha soviética. Então lá é mais a parte do militarismo e eles continuam treinando como se nada tivesse acontecendo. Eles estão se preparando para a guerra. E isso que eu tento fazer diariamente. Eu sei que meus adversários estão treinando, então eu consigo treinar, eu tenho o ginásio à minha disposição, então eu continuo treinando. Porque eu sei que se eu não treinar, eles vão continuar treinando, e foi o que o Fernando não falou, 4 meses sem treinar para um atleta olímpico, você vai demorar 1 ano para voltar, pelo menos. Uhum. E você, Fernandão, você lembra quer dizer, conhece pessoas que essa seria talvez a última Olimpíada? O voleibol masculino acho que não vai ser tanto não, porque em termos de brigar por medalha, porque o time está muito bem, é o atual campeão olímpico, e mesmo renovando o Bernardinho, né, quer dizer, desde a época do Bernardinho, agora é o Renan, quer dizer, ele tem mantido aí sempre o Brasil no pódio. O feminino é que vai ter mais dificuldade. O feminino, nessa transição de jogadoras campeoníssimas que estavam parando, o Brasil tem sofrido um pouco. Então, o Brasil é uma incógnita no feminino. E tem jogadoras que gostariam de voltar, se fosse olhado agora, né? Para agora, para o mês. E o caso, a Fabiana, a Sheila, ninguém sabe como é que, se elas vão ter condições físicas, técnicas, de participar, e também serão convocadas, porque elas estavam dispostas enfim, ir para o sacrifício. Mas 1 ano depois, eu já tenho dúvidas se 2 ou 3 atletas vão continuar com essa mesma vontade de participar do jogo que vem. Mas o feminino, com elas ou sem elas, o feminino é uma incógnita. Vai brigar para ficar entre as 5 melhores posições, tem, claro, de uma medalha, tudo pode acontecer, mas a dificuldade é maior que a do masculino.
Entendi. E, Gonçalves, acho que é o mesmo no caso de alguns jogadores que sonhavam ir para as Olimpíadas, ainda poderiam ser, né? E que, com certeza, com essa mudança também foram impactados, né? E está gerando uma alteração. Talvez os atletas que tenham idade olímpica somente esse ano, o Comitê Olímpico Internacional possa permitir que esse mesmo atleta desse ano possa participar da Olimpíada no ano que vem, mesmo estando acima da idade. E eu acho que é uma medida justa, né? Porque existem vários jogadores que vêm sonhando com essas Olimpíadas desde 4 anos atrás, se preparando para isso, né? Alcançando suas metas pessoais, enfim, se dedicando aos treinamentos. E seria muito injusto para esses atletas, em função desse problema da pandemia, ao atingirem a idade ou superarem essa idade limite, eles não poderem participar. Então, eu espero que essa medida, de fato, possa beneficiar esses atletas. Os esportes coletivos talvez possam ter uma baixa de performance em relação aos esportes individuais, né? Porque, assim como o Fernando vem mantendo a rotina de treinamento dele, eu acredito que, por exemplo, no atletismo, a maioria dos atletas possam estar, de alguma forma, mantendo seus treinamentos. É lógico que a falta de competição, isso pode influenciar numa baixa de performance no ano que vem, porque a gente não sabe quando que as competições olímpicas vão voltar a acontecer, né, em preparação para a próxima Olimpíada do ano que vem. A gente não sabe se vão começar a competir daqui a 3 meses, daqui a 4 meses ou daqui a 5 meses, em função da pandemia. Mas o fato é que esses atletas vão continuar treinando e em busca dos seus recordes, né, da sua melhor performance, para que eles possam ter o reconhecimento que todo mundo espera ter ao participar de uma Olimpíada. E é interessante, né, porque o Fernandão, quando começou a falar, ele disse que é essa nova vida. A gente realmente vai viver uma vida nova daqui para frente, tudo mudou, né? O Gonçalves também citou o fato da gente, por exemplo, estar aqui hoje conversando, o uso de tecnologia, que é algo que já se usava muito em esporte, né, para medir performance, né? Ele simplesmente está se antecipando isso, né? O Fernando Reis também é coach, já tem usado muito exatamente na plataforma também de tecnologia. Agora, de forma prática, vocês 3 que já viveram experiência de Olimpíada, experiência de Copa do Mundo, de campeonatos pan-americanos, né? O esporte é um negócio de contato, né? Não seja para as pessoas e tal, né? O que vocês acham que vai acontecer com coisas assim comuns, né? Como concentração, né? Essas coisas todas. Essa semana eu dei uma entrevista para o CNN Travel e também para a TV Globo, falando de que vai ser daqui para frente viajar de avião, impacto de preço e tal. Mas no caso específico dos esportes coletivos ou mesmo dos esportes individuais, concentração de hotel, ônibus, academia de treinamento, avião. O que vocês acham que vai acontecer? O que vocês já têm conversado, discutido, as ligas têm discutido sobre essa questão? Essa é uma incógnita ainda, né? Acho que como o Fernandão falou, a gente está recebendo notícia todo dia, são 40, 50 notícias diferentes. A gente só consegue, no momento, especular o que vai acontecer, né? O próprio professor Gonçalves falou, eu também não tenho o calendário da Federação Internacional. Todas as competições importantes foram postergadas para o ano que vem. Então, esse fator de não saber o que vai acontecer, fica bem difícil você montar um cronograma em cima disso e montar um protocolo para voltar a competir, para voltar, não no meu caso que eu estou treinando, mas para voltar os treinamentos, quem não está treinando. Então, esse fator de não saber o que vai acontecer realmente é o que preocupa. Essa é uma visão que eu tenho como profissional, mas como atleta, novamente, eu tento diminuir as possibilidades e tentar ser bem objetivo e não tem muito o que especular. Da maneira que acontecer, eu tenho que me adaptar e eu tenho que competir da melhor maneira possível. Não tem como você ficar, se acontecer dessa maneira, se acontecer da outra maneira. Como tiver que acontecer,
as regras terão ser seguidas e o melhor vai vencer. Com certeza. A gente viu recentemente, teve o primeiro MMA em Tampa, né? Aconteceu, né, com novos protocolos, checando as pessoas. Inclusive, teve um lutador brasileiro que não pôde ir porque foi detectado com a Covid, mas aconteceu lá televisionado sem plateia. Né? Essa pode ser talvez uma das formas, né, Fernando, dos campeonatos começarem a voltar, não é isso? Com certeza, com certeza. Acho que a Federação Americana já está fazendo algumas adaptações e algumas mudanças, onde algumas competições classificatórias para o Campeonato Nacional Americano vão acontecer de maneira digital. Isso é um negócio que nunca aconteceu na história da humanidade. Então, o atleta vai poder gravar o resultado dele. Por exemplo, ele fez 120 quilos, 140 quilos, é uma marca que ele consiga classificar para o Campeonato Nacional. E ainda o Campeonato Nacional, que provável que seja no próximo semestre, no segundo semestre, vai acontecer, porém ainda a gente não sabe o protocolo de segurança que vai ser usado durante a competição. Corroborando aí com o que o Fernando falou, até, eu acredito, outubro, novembro, né, nós vamos ter adaptações. Então, por exemplo, não só no esporte, na cultura, daqui a 1 mês, 2 meses, eu acredito que o cinema abra. Mas, em vez de vender 1.000 ingressos, vai vender 200 ingressos, vai ter um X na cadeira para ter espaço. Então, vão ser protocolos, tanto no esporte quanto na cultura, shows, teatro, que vão começar a ser reabertos, isso eu acredito. Agora, do momento que sai uma vacina, você toma essa vacina e fica imunizado, eu acho que aí a vida vai ser normalizada, compreendeu? Mas isso é mais para o final do ano. Até lá, as adaptações, né, que já foram citadas aqui, o futebol alemão voltando, não pode abraçar, sem torcida. A tendência é a economia começar a gerar. Você também não pode ficar totalmente paralisado. Agora, com responsabilidade. Okay? E o esporte também vai ser assim. O esporte, aos poucos, muita coisa não vai acontecer esse ano. Algumas modalidades têm condição de acontecer, seguindo os protocolos. Agora, eu torço, eu rezo todo dia para que aconteça um laboratório, né? São vários laboratórios pelo mundo, né? Alguns em estágio avançado, Israel, Inglaterra, Estados Unidos, a própria China, a Europa, o próprio Brasil, tentando desenvolver a vacina. Quando acontecer isso e houver a imunização, eu acredito que a gente parte para uma normalidade. Mas o sinal de retomada, né, já começou a acontecer. O campeonato, o futebol alemão, né, voltou, né, Gonçalves? Então, no Brasil, por exemplo, no Sul, que é um estado que tem um índice menor de infectados, que a curva está já baixando, o governo e a prefeitura liberou para que os clubes possam voltar seguindo os protocolos. Então, o Internacional de Porto Alegre já está treinando, o Grêmio também. Mas aí a gente tem uma preocupação porque os demais clubes do estado, que são clubes de menor investimento, são clubes pequenos, provavelmente eles não têm estrutura e nem condições financeiras para cumprir com todos esses protocolos. Então, eles não vão voltar. Não tem como voltar a treinar porque eles não teriam essa capacidade financeira para proporcionar aos seus atletas todos esses cuidados que os clubes grandes, ao voltar a treinar, voltarem a treinar, vão ter que cumprir. Então, analisando esse cenário, eu diria que o futebol brasileiro, a tendência é que não se realize mais os estaduais e, como os clubes grandes vão ter essa capacidade de proporcionar a volta aos treinos aos seus atletas, os clubes comecem a se preparar para o Campeonato Brasileiro. Talvez um ou outro jogo da Libertadores, se a Conmebol decidir manter a competição até o final. E, enfim, o cenário é esse. Talvez aqui nos Estados Unidos também a MLS volte seguindo esses protocolos. Mas eu imagino assim, a retomada dos jogos com portões abertos, com a maioria dos torcedores indo ao estádio com máscara, por exemplo. É lógico que para o jogador vai ser uma sensação diferente, porque na hora do gol ele não vai ouvir aquele barulho, né, da comemoração do torcedor, que é o que te arrepia, o que te emociona, que não tem como gritar se você está com a máscara. Mas eu acho que as pessoas vão bater palma e tal, vão mostrar alguma reação, mas com a máscara.
E com o tempo, aí algumas pessoas, saindo a vacina, como disse o Fernandão, é que vai dar segurança para que as pessoas possam retirar a máscara nesses locais, né, de aglomeração, nos locais públicos. Uma pessoa que está vacinada e que não teve sintoma, ela vai poder andar livremente sem a máscara. Agora, caso contrário, eu não acredito que o futebol no mundo possa reabrir os portões dos estádios para seus torcedores e que os torcedores vão estar lado a lado sem máscara. Isso a gente não tem como imaginar e, com certeza, deve ser um procedimento natural daqui para frente nessa nova era que nós vamos viver, né? Estamos vivendo a questão do isolamento. Depois nós vamos começar a viver uma era, né, onde as pessoas vão voltar ao convívio social, esportivo, ao trabalho, mas todas utilizando máscara e muito preocupadas em cumprir com as determinações de saúde, né, que vão ser estabelecidas e orientadas pelos governos e as prefeituras das cidades no mundo inteiro. Com certeza. Você imagina quantas coisas que a gente está discutindo aqui nesse segmento, falando de 3 modalidades, né? Quer dizer, essas discussões estão acontecendo em vários outros níveis, vários outros negócios, várias outras modalidades. Para a gente poder fechar com uma mensagem mais positiva, o que você acha que, na tua opinião, essa crise, essa pandemia mudou no esporte daqui para frente, né? Pode ser na tua categoria específica ou de uma forma geral, né? Por exemplo, na minha categoria na área de viagens, né? Tecnologia impactou já, para bom e para ruim. Tem gente que vai deixar de viajar porque hoje consegue fazer um webinar e faz uma reunião como a gente está fazendo aqui, né? Por outro lado, vão ter outras pessoas que vão... Então, tecnologia, por exemplo, impactou muito. Eu também acho que no esporte também. Mas, na tua opinião, como é que vai ficar o esporte daqui para frente, depois que a gente sair tiver a vacina, a gente sair disso e tal, mas o que deixou de legado essa pandemia para o esporte, na tua opinião, seja a performance, seja na forma como as pessoas estão revendo isso aí? Fernando? Bom, eu acho que, como você mencionou, Manuel, a parte da tecnologia, hoje em dia, a gente tem que acompanhar. Eu já trabalho como head coach aí da Hybrid Performance Method, onde a gente atende, são clientes pelo mundo inteiro através dessa plataforma. E se você não conseguir se adaptar, vai ficar bem difícil. Então, esperamos aí que na próxima semana as academias aqui em Miami-Dade, Miami-Broward, voltem a funcionar. Lógico que com protocolo de segurança, porém essa adaptação junto com a tecnologia tem que ser feita. Em termos da área esportiva, de competição, tudo isso é uma incógnita, né? Tudo isso é uma incógnita. Em relação a viagens, eu acho que vai diminuir bastante. Atualmente, como você mesmo mencionou, a maioria das reuniões estão sendo feitas através de webinar. Todo o pessoal do Comitê Olímpico Brasileiro está trabalhando dessa maneira, junto com o staff, tanto a parte de fisioterapia, a parte de médicos, eles estão trabalhando junto com os atletas dessa maneira, acompanhando, mandando vídeo, fazendo perguntas. Em relação ao campeonato, realmente, eu acredito que tem que acontecer, a gente tem que voltar uma hora, mas como vai acontecer, isso ainda fica prematuro falar. Só espero que não mude muito nas relações interpessoais. A gente já tem essa dificuldade. Quando você vai conhecer alguém, você já não sabe se dá a mão, se não dá a mão, se você vai abraçar. E, a gente é brasileiro. Sempre, como é que você tá? Tranquilo? Então, rola um pouquinho desse impasse aí quando você vai conhecer uma pessoa. Então, espero que volte dentro do possível aí para um mundo melhor e que as pessoas que estão sofrendo com essa pandemia aí consigam passar da melhor maneira possível. Legal, Fernando. Tremenda mensagem positiva aí. Obrigado, cara. Fernandão, na tua visão, o que isso tudo está ensinando para a gente? Como é que vai ser o esporte, sobretudo esportes coletivos como o vôlei daqui para frente? Mas é mais ou menos na mesma linha do Fernando, né? O que eu acho em termos não só do voleibol, do esporte brasileiro, eu sou muito crítico em relação ao esporte brasileiro. Não só no esporte olímpico, a questão do esporte de alto nível, da elite, né? Eu vejo o Brasil há muito tempo, muito pobre na questão esportiva, na questão cultural também, muito pobre, compreendeu?
Nós temos hoje, nós não temos nem Ministério mais do Esporte, nós temos hoje pouquinhas verbas, as empresas estatais praticamente só tem o Banco do Brasil, que patrocina o voleibol, o restante está fora, e o Brasil é um sucesso ainda, o voleibol é um sucesso ainda, porque o Banco do Brasil coloca 60 milhões, chegou a ter que colocar até mais em outros anos. Mas, então, o voleibol ainda é um sucesso, porque ainda tem aí esse patrocínio monstro do Banco do Brasil. Mas eu questiono muito a questão do esporte brasileiro, compreendeu? A gente tem uma estrutura de COB, que a gente tem que repensar o papel do COB. Será que esse é o papel do COB? Receber dinheiro, distribuir simplesmente para as confederações? Eu entendo como um país de 220 milhões de habitantes, você ter 19 medalhas no seu país, depois de investimento de bilhões, bilhões, quando o Azerbaijão, né, o Fernando conhece bem, lá deve ter um esporte, levantamento forte, ganhou 18 medalhas. O Azerbaijão veio ao Brasil, ganhou 18 medalhas. E o Brasil, em casa, ganhou 19 medalhas. Ninguém sabe onde é que fica o Azerbaijão, gente. Pelo amor de Deus, um ou outro atleta pode saber. A Jamaica, eu fiz uma pesquisa aqui, tem 2.900.000 habitantes. Eu vou repetir, 2.900.000 habitantes. Ganhou 11 medalhas no total, sendo 6 de ouro. Aí eu pego outro exemplo aqui, Nova Zelândia, gente. Nova Zelândia, no final do mundo, uma ilha, ganhou 18 medalhas. Ganhou 18 medalhas. Então, quer dizer, se a gente fizer, e eu tenho outros dados estatísticos aqui, não é o caso, né? O Brasil é muito pobre no esporte. E não é no esporte de alto nível, não. Projetos de massificação, esporte escolar, não se faz nada nas escolas. É uma verdadeira vergonha, gente. Eu sou muito crítico em relação a isso. Quer dizer, o que falta no Brasil é gestão, é planejamento a médio e longo prazo. Tudo no Brasil. Tem o Mundial, tem que arrumar dinheiro para o Mundial ano que vem. Tem que arrumar dinheiro para a Olimpíada ano que vem. Já era, gente. Já era. Você tem que pensar 4, 8, 12 anos, como a Austrália. E outra coisa que me deixa extremamente, até um desabafo, extremamente triste, nós tivemos uma Olimpíada, Rio 2016, muito bem organizada. Acabou a Olimpíada, acabou o esporte brasileiro. Acabou a Olimpíada, acabou o esporte brasileiro. Quando se esse Brasil fosse um país sério, seria igual à China, Austrália, Inglaterra, que continuou, compreendeu? Depois de sediar a Olimpíada, você continua todo um projeto esportivo de massificação, de apoio às crianças, aos jovens, e simplesmente acabou a Olimpíada no Brasil. O polo aqui na Barra da Tijuca fechado. É impressionante. Nada acontece. As verbas diminuíram, os patrocinadores sumiram, o governo parou de investir, acabou o esporte brasileiro. Quer dizer, eu sou muito cético em relação ao futuro esportivo brasileiro, e eu não falo só no alto rendimento, não. Tá? Eu estou falando na base mesmo, na massificação, escola, criança, e eu não sei, eu não vejo, Manel, eu não vejo um olhar muito positivo para o Brasil, infelizmente. Tá? Essa é a minha ótica em relação à questão do esporte brasileiro. Fernandão, enfim, vindo de quem, né, de quem tem essa biografia que você tem, né, vivendo isso em vários períodos, né, e você também trabalha muito na questão da massificação na base, né, nas comunidades, então tá aí, na verdade, um tremendo de uma mensagem vindo de alguém que tem muita perspectiva para falar. Obrigado pela contribuição. Gonça, e do teu lado, né? Olha, amigo, ouvindo o Fernandão falar, rapaz, e eu que estou vivenciando aqui, conhecendo melhor o modelo de esporte que é praticado aqui nos Estados Unidos, modelo de gestão, né, um modelo de corporativo, né, em parceria com o esporte. Aí, amigo, dá vontade de chorar quando a gente olha para o esporte no Brasil. Então, não vou nem citar nenhum exemplo, senão a gente ficaria aqui mais uma hora enumerando
as diferenças que existem entre Brasil e Estados Unidos. É outro, como diz o jogador do Flamengo, aqui é outro patamar, não dá nem para comparar nada, né? Culturalmente, esportivamente, enfim. Agora, o futebol, sem dúvida, está sendo muito impactado. Eu acredito que uma nova realidade vai tomar conta do futebol no mundo, a diminuição dos salários, dos valores que vêm sendo praticados, né, atualmente, de salários que são pagos para os principais jogadores, treinadores no mundo, né, no futebol brasileiro principalmente. Porque se antes da pandemia, como o Fernandão disse, os patrocinadores já tinham abandonado o esporte, imagine agora com a pandemia. Então, o esporte no Brasil vai ter que se reinventar. Nós vamos ter que fazer uma mágica, né, para atrair os patrocinadores. Agora, é uma realidade que vai passar a ser vista no mundo inteiro, inclusive aqui nos Estados Unidos. Acredito que, pelo menos durante esse ano, quem tinha planejado eventos esportivos, eu acho que pode pensar nesse planejamento para 2021. Eu acredito que, em termos de captação de patrocínio para a realização de eventos esportivos, no mundo inteiro, para o ano de 2020, praticamente não vai existir, né? As empresas que vão estar dispostas a financiar eventos esportivos, mesmo vendo a necessidade e do benefício que as competições, os eventos esportivos geram para a sociedade, né? De bem-estar, de integração social, enfim, de competitividade. Então, é um momento que a gente vai ter que passar, vivenciar, aprender a como fazer os eventos esportivos com as verbas escassas e, enfim, toda essa pandemia vai gerar um novo aprendizado, e você falou aí de superação. Eu acho que vai gerar, sim, muita superação, muita criatividade, muito estudo, para que nós possamos reaprender a fazer os eventos esportivos, a melhorar a qualidade dos eventos de organização também, e esperar que isso possa passar o mais rápido possível, porque é muito ruim a gente ficar sem assistir futebol, sem ir no estádio, sem ir assistir as competições nos ginásios, né, do Fernando, do Fernandão, vôlei, enfim. Já faz parte, né, da nossa vida social. A gente precisa extravasar nossas emoções através do esporte, é uma válvula de escape, mas, de fato, essa pandemia vai trazer novos conhecimentos, de alguma maneira, um olhar diferente para toda a tecnologia que já existe atualmente, que por aí muitos não queriam enxergar, ou pelo menos achavam que não era o momento ainda para olhar para essas tecnologias, né, ou não apostavam. Então, vai haver um fortalecimento, sem dúvida, desse setor, né, para que você possa ter mais conhecimento e saber utilizar essas plataformas, todas as ferramentas, toda a tecnologia que já está à disposição do esporte, né? E vai gerar também, obviamente, porque não adianta você ter a ferramenta, a plataforma, e não saber utilizar, não saber interpretar os dados. Não adianta você ter os números e não saber interpretar esses números, as estatísticas. E, além de interpretar, saber o que fazer com essas informações para gerar uma melhoria de performance nos atletas, nas equipes, nas empresas, né, para que se busquem maiores e melhores resultados. Enfim, então, de alguma maneira, essa pandemia nos vai trazer um grande aprendizado, né? Esse é o lado bom. O lado ruim é todos os problemas que nós estamos convivendo e que teremos que conviver ainda durante muito tempo. Esse é o lado ruim, mas o lado bom é que, em função dessa necessidade, vai fazer com que nós possamos nos superarmos e buscando novos conhecimentos para nos reinventarmos. Então, esse é o lado bom desse momento. Legal.
Pessoal, pô, caramba, isso aqui daria para a gente ficar 3 horas aqui batendo um papo, porque vocês têm, além da biografia, né, das credenciais de vocês, né, vocês têm opiniões que são muito importantes e é muito legal ouvir de vocês perspectivas diferentes. E eu tenho uma honra muito grande de ter conseguido juntar essas 3 gerações de campeões, de pessoas que sempre nos deram alegrias e vão continuar nos dando alegrias, né? Seja para quem está competindo como o Fernando Reis, que eu tive o prazer e o privilégio de conhecer. E, Fernando, muito obrigado pela tua participação, pelo teu tempo. Você treinou hoje de manhã, esteve aqui disponível, então obrigado, estamos aqui torcendo por você. Né? O Fernando, ele é head coach do Hybrid Performance Method. Quem tiver interesse, dá uma olhada lá, acompanhe o Fernando nas redes sociais. Tem bastante informação, sobretudo para isso que ele falou agora sobre a questão de uso de tecnologia, condicionamento performance. O Gonçalves, por outro lado, com bastante informação, aqui na Flórida já virou um ícone aqui, influenciador da comunidade, não só empreendedora, mas também na área dele. Né? Ele que tem... que participa, né? Hoje é o representante do Air Soccer Sport dos Estados Unidos. Dá uma olhada no Air Soccer lá, você vai ver essa nova modalidade. E o Gonçalves também tem lives o tempo todo, está sempre falando conteúdo interessante. Gonça, obrigado pela semana que vem, aproveitando o espaço aqui para os teus seguidores e para as pessoas que vão estar acompanhando a nossa webinar. Na semana que vem eu vou estar fazendo uma série de 7 dias de lives, né, falando muito sobre avaliação de performance e dando dicas de como um atleta que sonha em ser jogador de futebol pode alcançar esse sonho, né, e fazer com que esse sonho se torne realidade. Vamos estar falando do futebol, do modelo de gestão do futebol aqui nos Estados Unidos, tanto a nível de MLS, a liga profissional, como também as ligas amadoras, né, o futebol nas academias, na iniciação esportiva. Vamos estar falando sobre o futebol brasileiro, né? Os torcedores botafoguenses, nós vamos estar falando muito sobre a minha trajetória, a minha carreira pelo Botafogo, enfim. Então, semana que vem, nós vamos estar fazendo uma série de lives aí para poder estar conversando e batendo um papo com as pessoas que gostam do futebol, que gostam do esporte. E isso é muito legal. É esse o momento novo que a gente está vivendo, né? A gente poder se comunicar com as pessoas através da internet, né? Através das plataformas que existem, estão disponíveis para todo mundo que precisa se relacionar, que precisa passar conhecimento, que precisa entregar conhecimento para outras pessoas. Com certeza, Gonça. Obrigado. E, Fernandão, você que, né, com a história que você tem, eu acho que você faz parte de uma geração que sempre nos orgulhou muito, e você hoje continua nos orgulhando muito pelo ser humano fantástico que você é. Obrigado pela amizade, obrigado pelo seu tempo e estar com a gente dividindo as tuas ideias, a tua experiência aqui. Então, os 3 estão no Wikipedia, se você der lá, você vai ver lá os 3, a história, a biografia dos 3 lá. Mas fica aqui o recado, esse vídeo ele obviamente vai ser distribuído, né, para os nossos clientes, para o pessoal que acompanha os webinars da BTD aí, lá no YouTube, no canal YouTube BTD Web. E se você gostou, dê lá um like para a gente, acompanhe a carreira do Fernando, acompanhe a carreira do Gonçalves e, sobretudo, a do Fernandão. Fernandão, obrigado. Claro que pode, vou passar para você agora. Estou só te agradecendo. Eu queria falar, você para o outro amigo, né? Tanta gente interessante, mais inteligente, você foi me convidar, cara. Você provou que é meu parceiro, pô. E eu queria também agradecer muito, né, além desse convite, esse honroso convite, agradecer o Gonçalves também. É muito bom ter o Gonçalves de novo. A gente já teve várias vezes em eventos aqui pelo Rio, pelo Brasil. Saber que está muito bem e vem sendo, né, foi um vencedor como jogador. Foi um vencedor aqui no Brasil, dirigente, agora vencendo nos Estados Unidos. Então, Gonçalves, parabéns. Obrigado. E ao o Fernando Reis me lembra um pouquinho, Manel, a geração nossa, que foi chamada geração de prata. A gente ralou, não tinha dinheiro, não tinha nada, a gente conseguiu uma medalha no Mundial, vice-campeão mundial, e depois fomos vice-campeões olímpicos. Aquilo ali desbravou o voleibol. Foi um momento único. E você lembra um pouco. Nós temos isso em comum, né?
Aqui no Brasil praticamente não existe, você até me corrigir, mas é muito pouco difundido. E você é o cara sozinho aí, cara, que está tentando ganhar uma medalha para o Brasil, quebrando os recordes. Quer dizer, eu estou torcendo muito, muito para que você, quer dizer, já é um sucesso, você já é um verdadeiro olímpico, mas a importância de ser sucedido numa competição de alto nível, para que esse esporte, que é um esporte espetacular, se eu fosse gestor, se eu tivesse alguma capacidade que eu não tenho, eu colocaria nas escolas públicas badminton e levantamento de peso. E eu tenho certeza que seria um sucesso total, gastando pouco dinheiro, dando treinamento para essa garotada, tirando a garotada da rua. São dois esportes fantásticos que o Brasil tinha que olhar com carinho. Então, você está de parabéns. Eu agradeço a vocês três aí pela atenção. Pô, obrigado demais, Fernandão. Vindo de você aí, você faz parte do seleto grupo aí dos medalhistas olímpicos, que eu tenho muito respeito e muito carinho aí. Essa geração é uma geração que realmente brigou para desbravar o esporte brasileiro, e a gente tenta colher os frutos aí que vocês abriram o caminho, né? Isso eu agradeço e tenho um respeito muito grande aí por toda a história que vocês fizeram no esporte brasileiro. E com certeza a gente vai conseguir chegar e vamos brigar para isso. E acompanhando um pouquinho da sua mensagem, se você quiser realmente resultado em esporte olímpico, o investimento, com pouco investimento, são os esportes individuais, que você realmente vai ter um retorno bem grande para o Brasil. Eu acho que esse é um dos caminhos para desenvolver o esporte no Brasil. Legal, pessoal. Cara, a gente fez história hoje aqui, né? 3 gerações de negócios diferentes, de pessoas, seres humanos, acima de tudo, além de vocês serem os exemplos, né, de esportistas, né, de resiliência que vocês são seres humanos fantásticos que eu tenho a honra de poder chamar de amigos. Então eu queria agradecer a cada um de vocês. Obrigado, Gonça. Obrigado, Fernando. Obrigado, Fernandão. Tamo juntos. Quem gostou, vai lá, dá o seu like e siga esses grandes líderes aqui. E até o próximo webinar What's Next da BTD com vocês. Obrigado quem está nos Estados Unidos, obrigado quem está no Brasil, obrigado quem está na Europa. A gente se vê no próximo. Valeu, pessoal. Fiquem bem, hein? Um abraço para todo mundo.